Olá pessoal, eu sou o JC Prati, ensino pintura automotiva sem retrabalho. Hoje nós vamos falar de ponte aderente, qual é a utilidade dele em retoque e qual a utilidade dele na pintura geral. O ponte aderente ele é um nivelador de alumínio. E aderência. Aderência quer dizer o quê? Quando você tem uma peça interna que você quer pintar e não quer lixar, ou vai demorar muito para lixar, limpa bem essa peça, passa desengraxante, sopra direitinho, aplica umas 2 passadas dele e você já pode aplicar a tinta que ele já deu a aderência tranquilamente. Agora, o importante do ponte aderente é aqui na hora do retoque. Ele vai nivelar o alumínio para que fique sem uma mancha aqui e nivela com a mesma cor aqui, a mesma cor aqui. Então essa parte que você fica crítica aqui, que fica muitas vezes o alumínio muito alto, ele vai fazer o nivelamento desse alumínio, vai abaixar esse alumínio na altura que está essa parte aqui, com essa aqui, vai abaixar e você vai aplicar 2 passadas antes da aplicação do verniz. Depois que você aplicou a tinta, você vai limpar com pano pega-pó o excesso de tinta que você vai ter aqui, e aí você vai aplicar 2 passadas aqui na emenda, vai esperar de 5 a 10 minutos, e aí você vai fazer a aplicação no verniz na peça toda. Se a peça for muito grande e você quiser aplicar só a metade dessa peça, você tem que passar ele pelo menos uns 20 centímetros a mais com o verniz. Porque ele tem que ficar embaixo do verniz 100%. Porque se ele ficar fora do verniz, ele não dá a emenda na hora que você está pintando. Entendeu? Então o verniz ele tem que ficar sempre depois dele, ok? E olha bem, eu indico o ponte aderente para todos os retoques que vocês vão fazer, principalmente para quem tem dificuldade em fazer um bom retoque. Quem tem facilidade, quem trabalha correta, assim, já tem experiência longa no mercado, já sabe que vai fazer e não vai dar problema, entendeu? Não tem necessidade de usar o ponte aderente. Mas, na época fria, eu acho que qualquer um profissional deve usar o ponte aderente. Por quê? Ele não dá congelamento. Então, para você evitar um congelamento na sua emenda, aplica um pouquinho de ponte aderente. Aqui, nesse caso, uma temperatura normal, quem não tem muita experiência, usa o ponte aderente que você vai tirar de letra. 100% tranquilo e não vai te dar retorno nenhum, ok? Então agora nós vamos dar início à aplicação da tinta e aplicação do ponte aderente. Então nós vamos limpar com pano em pega-pó, tudo certinho, entendeu? Quando o carro está nessa posição de lixamento, é bom que vocês não usem solução desengraxante mais a partir desta hora aqui. Por quê? A solução desengraxante ela pode vir dando uma rajada aqui e aí estragar até o próprio ponto aderente. Então aqui é só o paninho pega-pó. Então o ponto aderente, aqui na hora do retoque, ele não precisa de ir até lá no final da peça. Ele pode só vir aqui em cima onde que vai ficar a emenda. Não há necessidade de lixar a peça toda e aplicar, entendeu? Então nós vamos aplicar agora a tinta e vamos começar a fazer o trabalho para a aplicação do ponte aderente, ok? Vamos lá então. Muito bem, a primeira passada de tinta, espera-se de 5 a 10 minutos, dependendo da temperatura que você tem ambiente. Então agora nós já vamos passar o paninho pega-pó e vamos aplicar a segunda passada de tinta. Toda passada, 5 a 10 minutos de intervalo. Bom, agora nós vamos passar o pano pega-pó de novo. E aí a gente vai aplicar a terceira passada e última. Muito bem. Tá fechado, tá tudo certinho.
100% do jeito que a fábrica pede para fazer o retoque. Então agora nós vamos esperar uns 5 a 10 minutinhos, vamos passar de novo o pano pega-pó, vamos tirar o excesso e nós já vamos aplicar o ponte aderente, ok? Vamos passar o paninho pega-pó, vamos tirar esse excesso que tem de alumínio, entendeu? E vamos aplicar o ponte aderente. Ponte aderente você aplica a primeira passada, espera de 5 a 10 minutos e aplica a segunda passada. Mas primeiro a gente tem que ter a pistola 100% limpa, não pode ter resíduo de alumínio, de cor nenhuma, nem da cor da tinta, nada. Coadinho para você, a hora que aplicar aqui, não ter o azar de cair um cisquinho, nada. Você tem que estar com ele 100% perfeito na pistola. A libragem de ar de 35 a 40 libras, com a mangueira de uns 8 metros de comprimento, é o bastante. O leque, mais ou menos final, com 20 centímetros, uma distância da peça, uns 25 centímetros também. Tá bom demais? Aplica a primeira passada, espera de 5 a 10 minutos, aplica a segunda. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, porque tem mais aulas sobre pintura automotiva. E se tiver dúvida, deixa aqui nos comentários. Bom, olha, vou coar o ponto aderente para não ter problema, entendeu? De ter um cisquinho, nada, porque aqui agora aplicou o ponto aderente, você não pode lixar mais não, você não tem como lixar mais. Se tiver de que apareceu alguma coisa que você tem que lixar, você tem que começar do zero de novo. O ponto aderente não se lixa, então vamos coar para não correr o risco. Bom, então eu vou aplicar só o ponte aderente, porque o restante é normal. É como se fosse qualquer um retoque. E se você não sabe como fazer retoque, como aplicar o verniz, tem vídeo no canal. Bom, agora nós vamos aplicar o ponte aderente. Preste bem atenção, que nós retocamos aqui nessa região. Eu vou aplicar mais ou menos nessa direção aqui, até mais ou menos aqui. Vocês vão ver mais ou menos a distância que vocês jogaram aqui. No final do lixamento, onde vocês puxaram mais a emenda, vocês vão focar em cima da emenda, onde que está a emenda da tinta aqui com a tinta aqui. Ok? Então, o produto está 100% correto. Vamos fazer a primeira aplicação. Muito bem. Primeira passada. A aplicação é mais para úmida do que semi-úmida. É bem molhadinho. Menos um pouquinho, é lógico, do que a primeira passada de verniz. Mas ela tem que molhar porque ela tem que nivelar. Ela vai fazer o nivelamento aqui agora, porque ela vai molhar as duas partes, vai molhar essa parte aqui e essa parte aqui. Então agora nós já vamos aplicar a segunda passada. Vamos lá. E última passada. Muito bom. Olha bem, nunca se passe pano pega-pó
da primeira para a segunda passada de ponte aderente, tá? O pano pega pó é só na hora que você está pintando, que senão o pega pó vai agarrar aqui, não vai soltar e você vai estragar o seu trabalho todinho, ok? Você pintou que tem problema com manchamento na hora de fazer os retoques, então preste bem atenção, use o ponte aderente do jeito que eu fiz aqui, que vai funcionar 100%, que funciona 100%. Comprar o ponte aderente fica muito mais barato do que você ter um retrabalho. Ele custa muito menos do que você pintar uma peça dessa aqui. Você vai retocar no meio de um capô, no meio de um teto, no meio de uma porta e você não vai ter problema. Agora não esquece, inverniza a peça toda. Lixa a peça toda e inverniza ela toda para você não ter problema nenhum. Porque você já resolveu o maior problema, agora você completa o seu trabalho, invernizando a peça toda. Ok? Um abraço.